Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem um coral. Então, gente, uma salva de palmas para o nosso coral aí. Puxa vida. Muito obrigado pela presença de vocês. Que especial. E como é bom poder ter os nossos voluntários também. Gente, por favor, uma outra salva de palmas para os voluntários. Vamos falar a verdade, né? Eles poderiam estar em outros lugares, mas eles decidiram estar aqui, servindo por livre e espontânea pressão, com certeza. Porque às vezes a gente vem meio que obrigado, assim que a esposa vem, ou o marido vem, ou a filha vem, e a gente tem que acompanhar para estar junto aí, para fazer alguma coisa dentro desse momento tão especial que nós temos de celebração ao nome de Jesus. Eu queria ler um texto bíblico com vocês. Nós vamos ter uma dinâmica hoje bem especial também para você participar. Eu acho que todos receberam esse papelzinho na entrada. Quem não recebeu aí, eu não sei se tem mais. A gente sempre tem pouca fé aqui. O pessoal prepara pouco das cartinhas, dos papeizinhos, das pulseiras. A gente entregou um ano uma pulseira da gratidão, que nós chamamos, e eu mandei fazer 3.000 pulseiras, e não deu nem para quem quis a tal das pulseiras. Depois eu passei também um ano difícil, porque todo mundo que me passava por mim no corredor da igreja, me pediu uma pulseira. Eu falava, meu irmão, nem eu fiquei com a tal da pulseira. Mas calma, ano que vem tem coisa nova. Aí inventei de imprimir um papel e entregar para todo mundo, não deu certo. Então me perdoe se você ficou sem o papel desse ano. Bem, para você que está nos visitando, eu me chamo Adoniran, sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. O meu nome significa baixinho, bonito e inteligente. Vai ver que é por isso que eu sempre estou aqui falando com vocês, ou pregando, ou comunicando alguma coisa. Então, muito prazer você que nunca me viu na vida, né? E eu acho muito engraçado esse negócio de gente que nunca me viu na vida, porque tem gente que já me viu. E quando me vê, me confunde com algumas pessoas. Nunca as pessoas chegam e falam o meu nome. Eu acho que é mais fácil disfarçar, chamar o nome de outra pessoa, do que chamar o meu. Outro dia me confundiram com o pastor Marcílio. É verdade, Tininha. Eu nem sou tão bonitão quanto ele, né? Eu gosto de... O pessoal outro dia falou que estava numa roda de pastores, aí o pessoal estava falando assim, gente, como é que o Marcílio penteia o cabelo dele? Eu falei, eu também não sei. E uma pessoa maldosa, Marcílio, falou que você, na verdade, não tinha cabelo. Isso aí é uma peruca. Eu não vou dizer quem foi, porque está sempre tão penteadinho. Eu não vou dizer quem foi que falou isso, para não criar mal-estar entre os pastores. Mas foi pastor, tá? Fica a dica aí. Mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Nós chegamos no final do ano e é sempre bom pensar naquilo que nós vivemos durante o ano de 2023 e fazer algumas reflexões sobre o nosso desejo para 2024. A palavra de Deus nos diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Muito propício olhar
para um livro que nós chamamos de livro de sabedoria. Os livros sapienciais, ou os livros de sabedoria, são vistos como livros que contêm algo muito importante a ser compartilhado para a vida daqueles que seguem a Deus. Logo, um bom objetivo para você começar o seu ano é começar lendo os livros de sabedoria. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Você vai ter ali recados de Deus para a sua vida que são muito reais e atuais para os nossos dias. Mas o fato é que, ao olhar para esse capítulo 3, nós já temos um grande desafio. Compreender algo que para a nossa realidade, para a nossa mentalidade, é extremamente desafiador, que é o tempo. O tempo pode ser interpretado como um grande paradoxo. O tempo para cada um de nós vai ser diferente. A interpretação que nós temos sobre o tempo é muito única. O que nós vemos como o tempo é extremamente pessoal. Logo, o que eu penso de tempo não é a mesma coisa que você pensa de tempo. O que eu penso de tempo ou sobre o tempo não é a mesma coisa que a minha filha, por exemplo, pensa sobre tempo. A minha esposa fez aniversário esses dias. Não vou fazer ela passar vergonha aqui para vocês cantarem parabéns para ela, né? Porque senão depois eu fico sem ceia. Eu acho melhor não ficar sem ceia depois do culto. Mas eu falei assim para ela: você está ficando está ficando idosa, né? A minha filha levantou a mão e falou assim: pai, que história é essa? A mamãe não está idosa, não. A mamãe está ficando velha. Eu falei: o que é isso? Eu não entendi direito. A concepção de tempo dela é diferente. E aí eu cheguei e perguntei: mas qual é a diferença então de alguém que está ficando idoso e de alguém que está ficando velho? Ela virou para mim e falou: por exemplo, você é velho. A mamãe é idosa, porque ela tem poucos cabelos brancos. Você, quando levanta da cama, já levanta reclamando que as costas estão doendo. Eu falei: isso é uma concepção de tempo. Qual é a sua concepção de tempo? Quando a gente pensa no tempo, existem várias dimensões e estruturas que são apresentadas. A física vai dizer que o tempo é relativo, vai levar em consideração a velocidade e também as forças que regem a natureza. Logo, quando você olha para a filosofia, vai perceber que o tempo também tem dimensões completamente diferenciadas. Mas a minha pergunta hoje é: o que a Bíblia fala sobre o tempo? O que é tempo na ideia bíblica? Nesse texto que lemos, por exemplo, a palavra tempo aparece 30 vezes. Em outras traduções, vão aparecer 32 vezes. Me parece que o autor está chamando a atenção para o conceito de tempo no conceito bíblico. O que a Bíblia fala sobre o tempo? Mas olhando para o tempo, eu queria fazer para todos nós uma pergunta. Quando nós olhamos para o tempo, e algumas pessoas que já estão há mais tempo, que olham para trás da sua vida, eles vão se perguntar: será que valeu a pena? Será que valeu a pena? A palavra, primeiro conceito bíblico para tempo, nesse texto, em outros textos bíblicos, é a palavra hebraica et. A palavra hebraica et significa experiência. Ter uma experiência com Deus é algo que vale muito a pena. Mas ele não está se referindo apenas a esse tipo de experiência no texto. Ele fala sobre muitas experiências. Ele fala sobre a experiência de chorar, de se alegrar, de abraçar, de deixar de abraçar, de colher, de plantar. Ele fala sobre a experiência que envolve a minha vida e a sua vida. E essas experiências, na verdade, compõem o ser humano. Tudo que nós somos é um monte de experiência
que nós trazemos lá da nossa infância e vamos ressignificando ao longo da nossa vida. Mas você também pode se propor a ter experiências memoráveis. Você pode se propor a criar memórias. E as experiências vão te ensinar todos os dias algo extremamente importante. Porque você já tem um olhar que você adquiriu no passado. Mas esse olhar vai se ressignificando, vai melhorando, vai se adaptando, vai enriquecendo a partir das experiências que você tem agora. No final, você vai poder dizer que valeu a pena investir tempo ensinando seu filho, sua filha, a andar de bicicleta? No final de tudo, você vai poder dizer que valeu a pena investir tempo lendo textos bíblicos com as pessoas que você ama? No final de todas as coisas, quando a sua vida chegar ao fim, você vai poder dizer que valeu a pena, porque você investiu tempo de oração, você orou, você jejuou, você chorou por pessoas que são importantes para você, que moram no seu coração, e você proporcionou a elas esse tipo de experiência. No final de tudo, quando você olhar para trás, você vai poder dizer: valeu a pena, porque eu fiz tudo que estava na minha mão para fazer, me esforcei o máximo possível para abençoar a minha casa. Esse tipo de experiência é o que nós encontramos nesse texto bíblico. A palavra et nos empurra a ter uma experiência prática e real. Não é esperar o comando de alguém para nós construirmos histórias de valor com outras pessoas. Não é esperar o comando de alguém, o empurrão de alguém, para olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor com carinho, com dedicação, com devoção, com amor, com perdão. A palavra et, nesse texto, nos traz esse tipo de coração. Olhar para as coisas de Deus e aprender que as experiências podem ser tão marcantes, que vão ser escritas no coração dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, e elas vão nos ensinar algo de valor. A minha filha ganhou uma bicicleta esses dias, e ela anda de bicicleta de manhã, de tarde, de noite. Se ela acordar de madrugada, ela vai lá na minha cama, me cutuca para eu ficar olhando ela andar de bicicleta. Mas eu lembro quando eu ganhei uma bicicleta. Quando eu ganhei a bicicleta, eu era um pouco aventureiro. E eu morava embaixo assim, numa ladeira na minha cidade. Aí chegou um dia, eu fui visitar o meu avô e minha avó de bike, voltei, olhei aquela ladeira e falei para a ladeira: é hoje que eu te domino. Subi na bicicleta, preparei o pedal, comecei a pedalar, o vento batendo no cabelo, mexendo para um lado e para o outro, coisa maravilhosa, assim, aquela sensação de liberdade. E do nada meu pé escorregou. Quando meu pé escorregou, foi arrastando no chão assim, eu caí para um lado, a bicicleta caiu para o outro, e em câmera lenta eu vi a minha unha subindo assim, olhando para mim, colocando a mão na cabeça dela e dizendo: o que você fez? A partir dessa experiência, todas as vezes que eu fui andar de bicicleta, eu tomava cuidado. Eu não andava mais descalço, eu não me propunha desafios tão grandes quanto aquele. Mas quais são as experiências que te ensinaram esse ano a tomar cuidado, a não brincar com o pecado, a valorizar mais a sua vida espiritual, a valorizar mais as relações que você tem com Deus, a viver mais perto do Senhor?
Essa palavra aparece tantas vezes para nos trazer esse alerta. Crie memórias, intencionalmente. Esse é o significado de tempo nesse contexto bíblico. Et significa experiência, uma experiência que você desfrutará. Mas não é só isso. Quando nós olhamos para o conceito de tempo na Bíblia, nós temos também uma outra palavra que é uma palavra grega, cronos, que gera a palavra cronologia. Sabia dessa, né, Thaís? Thaís fez assim com a cabeça, parece que sabia. E aí, essa palavra cronologia dá uma ideia de uma coisa linear, que você não consegue fugir, que não tem como parar. Você não vai ligar o botão ali para o negócio parar, não tem como. É porque é exatamente essa ideia. A Bíblia traz a nossa vida dentro desse conceito de tempo cronos. Só que às vezes, sabe o que acontece? Nós nos perdemos no tempo. E a impressão que nós temos é que nós não temos mais tempo para nada. Quem teve essa impressão esse ano aí? Várias pessoas. E sabe o que acontece? Se você for consultar o seu celular, você vai perceber que você teve foi muito tempo. Mas muito tempo desperdiçado. Muito tempo desperdiçado. Se você tivesse como analisar todo o tempo que você ficou no celular esse ano, e colocar de um lado da balança esse tempo, e colocar do outro lado da balança o tempo que você ficou em oração e que você ficou lendo a Bíblia, como estaria esse pêndulo? O que estaria mais pesado? Se você colocar também nessa mesma balança, agora pesos diferentes, o tempo que você gastou no trabalho, e o tempo que você investiu na sua família, como estaria esse pêndulo? E se você pensasse mais em algumas coisas, o tempo que você investiu estudando, aprendendo, vivendo para Deus, e o tempo que você ficou sem fazer absolutamente nada, porque parece que naquele momento nada fazia sentido para você. Como estaria esse pêndulo? Quando a Bíblia traz esse conceito de cronos e nos faz refletir nesse dia sobre o nosso tempo, me parece que ela está nos fazendo a mesma pergunta. Será que valeu a pena todo esse tempo de trabalho? Será que valeu a pena todo esse esforço físico, esse esforço mental, tudo isso que eu fiz, será que valeu a pena? Será que valeu a pena esse investimento financeiro nisso ou naquilo? Será que valeu a pena? E aí nós precisamos perguntar para a pergunta: será que valerá a pena lá no futuro? Será que valeu a pena você perder tanto tempo com tanta coisa vazia e que te deixou mais vazio ainda? Não seria melhor você dedicar-se a coisas que te levarão para mais próximo de Deus? Não seria melhor você se dedicar a pessoas que realmente são importantes para você, que te amam, que estão lá do seu lado quando você está doente, está triste, está angustiado, está sem esperança, está sem sonhos? Será que valeu a pena? Que esse próximo ano, todos nós, de coração aberto e coração sincero, fale: está valendo a pena, porque eu estou fazendo o melhor que eu posso. Está valendo a pena, porque eu estou criando memórias. Está valendo a pena. Uma outra palavra que nós temos no conceito bíblico relacionado a
tempo é a palavra kairos, que alguns teólogos vão dizer que é o tempo de Deus. Eu não gosto muito desse conceito teológico. Eu gosto mais do outro conceito teológico, que é o tempo de oportunidade de Deus. Para mim parece que faz mais sentido. Sem desmerecer, obviamente, os teólogos que estão lutando para nos explicar esse tipo de conceito. Mas sabe, a oportunidade que Deus nos dá é sempre muito especial. Cada oportunidade que nós temos é uma oportunidade vinda da parte de Deus. E às vezes a gente não entende assim. Nós imaginamos que é fruto do nosso esforço, que é fruto do nosso status, do lugar que nós já conquistamos em algum ambiente. Mas de repente tudo pode mudar. As cabeças mudam, os ideais mudam, a percepção muda, a valorização muda, o jeito de honrar muda, o emprego muda, a cidade muda. De uma hora para outra, tudo pode não fazer mais tanto sentido assim. Então, viver as oportunidades de Deus é encher o seu coração de gratidão constante. Você está aqui hoje é um privilégio que Deus te deu para viver. Você está aqui nesse lugar é um privilégio que Deus te deu para viver. Então aproveite a oportunidade. Não faça igual a história do irmão, não foi aqui nessa igreja, tá? Foi em outra igreja aí. Eu nem sei se foi batista também. Nem assembleia, porque deve ter uns assembleanos aqui. Quem veio da assembleia aí? Ah, eu sabia. Paz do Senhor, irmãos. Ouviu aí? Agora para os batistas, boa noite. Então, quando a gente pensa numa oportunidade vinda, não deve lembrar desse irmão, não. Ele chegou no estacionamento da igreja e estava cheio. Ele rodou uma vez, rodou a segunda vez, rodou a terceira vez e nada, não tinha espaço, não tinha lugar para ele. E aí ele começou a fazer uma oração: ó Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha dedicação, mas olha, se o Senhor conseguir uma vaga para mim nesse estacionamento, esse ano eu vou me dedicar mais, eu vou entregar o meu dízimo direitinho, eu vou servir no ministério, eu vou abrir uma célula. E disse amém. Enquanto ele mesmo ouvia a sua voz dizendo amém, um carro bem da sua frente saiu e foi embora. Ele novamente olhou para o céu e disse: não precisa se preocupar mais, já consegui a vaga. Não se preocupe, mas mesmo assim, muito obrigado pela atenção. Às vezes acontece assim comigo e com você. Deus está nos dando oportunidades de viver coisas extraordinárias. Ele está colocando diante dos nossos olhos a oportunidade de viver coisas extraordinárias. E o que nós fazemos? Nós desperdiçamos. Último conceito, a última ideia que a Bíblia traz sobre tempo é muito curiosa, porque essa ideia é a ideia de eternidade. Eon é a palavra. Então você tem agora um ambiente temporal que nos influencia poderosamente, mas que nós não temos nenhum poder sobre esse ambiente temporal. Mas curiosamente, quando você vive para Deus e busca viver em compromisso com o Senhor, é como se você, de certa forma, vivesse a eternidade dentro do seu coração e espalhasse a eternidade para as pessoas que estão ao seu redor. Porque Deus plantou o desejo pela eternidade no nosso coração. Foi isso que diz o versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
Sabe, eu estava vindo para cá e eu vi algumas pessoas nos seus apartamentos, as que sobraram, né? Porque parece que só está nós aqui em Curitiba, gente. Eles devem ter lido o salmo que o Rogerinho um dia contou aqui, que como é que era a história mesmo? 1.000 vão para o Nordeste, 10.000 para as praias do Paraná e tu ficarás em Curitiba. Alguma coisa assim que ele falou aqui. Mas quando a gente se perde em tudo isso, a gente fica pensando, gente, como é que vai ser a eternidade? O tempo que eu tenho, seja ele um tempo de experiência, seja ele a linha do nosso tempo de vida, seja ele uma oportunidade que Deus vai nos dar, vai refletir na eternidade. Por isso eu queria pedir para você pegar o seu papelzinho e você vai assumir alguns compromissos aí. Se você quiser marcar todos, tudo bem, mas eu já vou te adiantar que talvez você não vá conseguir viver todos. Porque de alguma forma o tempo vai te engolir. Então eu vou pedir para você marcar alguns desses objetivos aí. Nós vamos orar por isso. Mas eu vou pedir para você também, à medida que você for marcando, você vai se colocar de pé. Você vai se colocando de pé. Nós preparamos umas cartinhas para você. 2 cartinhas. À medida que você for pegando, preenchendo esse manualzinho, que você vai grudar na tua geladeira e ver como você vai investir o seu tempo, você vai receber um recado de Deus. Cadê o pessoal que vai ajudar a gente? Quem que é? Já distribuíram tudo. Você já está. Me ajudaram bastante. Então não precisa ficar de pé mais, tá? Essa cartinha, o pessoal não prepara assim de qualquer jeito, não. Eles se dedicam em oração e pedem ao Senhor para que fale o coração de vocês. Essa listinha aqui foi uma ideia que eu tive com o pastor Ragner. Na verdade, o pastor Ragner teve a ideia e eu só fui dando uns pitacos. Mas sabe, essa parte de trás pode ser algo que você precisa. A gente não colocou aqui, mas de repente você precisa dedicar mais tempo para sua esposa. A gente não colocou aqui, mas de repente você precisa dedicar mais tempo para o seu marido. Então você vai colocar aqui atrás, nessa parte em branco. A gente não colocou aqui, mas talvez você precise dedicar mais tempo para o seu preparo, para a sua educação. Então, além da consagração, além da família, além da oração, além da leitura bíblica, do serviço na igreja, de criar memórias positivas, de adotar um missionário, de servir numa célula ou de abrir uma célula, de evangelizar, de dar testemunho, de fazer discipulado, de se envolver na obra social. Quem sabe você vai ser um voluntário também no ministério aqui da igreja. Então você pode colocar aqui atrás. Eu sei que coisas vão saltar ao seu coração. E vamos imaginar que uma página em branco vai estar diante de você. Um novo ano, para que o seu tempo sejam as experiências, para que o seu tempo seja aquele tempo linear, onde você não tem como parar, não tem para onde fugir, ou seja, as oportunidades que Deus vai te dar, ou quem sabe, aquilo que você está acumulando na eternidade. Tudo isso vai ser fruto de algo que você vai poder no final do ano que vem. Independente de quem esteja aqui, tá, gente? Eu faço as brincadeiras de que é o Roberto Carlos lá, eu aqui, mas, gente,
independente de quem esteja aqui ministrando. Você vai ter a oportunidade de novamente testemunhar. E você vai poder dizer: eu fiz um compromisso de tempo, e esse compromisso que eu fiz de tempo, de dedicação, eu estou vivendo e eu estou desfrutando da eternidade, das bênçãos de Deus na minha vida, na minha casa. A gente vai orar agora. A gente vai orar consagrando esse compromisso que você está fazendo, mas nós vamos consagrar também esse novo ano, que daqui a 6 minutos vai se iniciar. E para você que já veio aqui, a gente sempre faz assim: a gente fica de joelhos, orando e suplicando ao Senhor. Sabe o que é interessante? Teve um testemunho que eu vi um ano, de uma pessoa que falou assim: pastor, fala com o pessoal que está em casa também para ajoelhar, porque talvez alguns deles não puderam estar aqui. Eu estava em casa um dia e eu me senti tão abraçado quando nós todos como igreja nos ajoelhamos. Então não é só você que está aqui que vai se ajoelhar agora para pedir ao Senhor que faça redimir o seu tempo, para que o seu tempo se amplifique. É você que está em casa também. Nós vamos nos ajoelhar agora. Se você já marcou a sua listinha, você segura bem forte na sua mão. Se você não pode se ajoelhar, coloque o seu coração diante de Deus. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso coração, a nossa mente. Nós vamos passar essa virada de ano de joelhos diante do Senhor. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós podemos, como igreja, estar num lugar como esse, te adorando. Esse lugar que nós chamamos de casa de oração, onde nós nos reunimos para te adorar, onde nós nos reunimos para te exaltar, onde nós nos reunimos para clamar, onde nós nos reunimos para suplicar, onde nós nos reunimos para louvar e engrandecer o teu nome. Esse lugar que reúne essa comunidade de fé é um lugar extraordinário, preparado pelo Senhor, para que ano após ano a tua palavra seja proclamada aqui. Por isso nós, mais uma vez, dedicamos esse templo a ti, mas dedicamos também o templo do nosso coração, da nossa mente a ti, suplicando, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender que no tempo em que o Senhor nos deu para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos familiares, para os nossos amigos, esse tempo é um tempo que nós podemos construir memórias, e essas memórias podem transformar a vida dessas pessoas, trazer esperança no momento de dor, trazer alegria no momento de angústia, trazer luz no momento de dúvida e tristeza. Ah, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser esse tipo de templo também, aquele que a tua palavra nos diz: nós somos o templo do Espírito Santo. Então que ao sairmos desse lugar, que ali onde estaremos seja um lugar de adoração, que ali onde serviremos seja um ambiente de louvor, que ali onde nós falaremos, que saiam palavras de vida e não de morte dos nossos lábios. Ah, Pai, em nome de Jesus,
derrama sobre a nossa boca uma unção que fala aquilo que vem direto do reino dos céus, Pai. E que toda palavra que saia da nossa boca seja palavra de vida. E assim nós veremos os nossos filhos crescendo e florescendo e abençoando e transformando essa nação. E assim nós veremos e viveremos em um lar abençoado, frutífero, próspero e cheio da presença do Senhor. E assim nós veremos os nossos negócios prosperarem, a nossa vida sempre apontando para o alto. Ah, Deus, nos ajuda a olhar para o tempo e dizer: Deus, me ajuda a aproveitar cada oportunidade. Pai, me ajuda a compreender que as memórias, que os altares, que os ambientes são construídos por mim também. E que nesse novo ano, Pai, que seja um ano de consagração de vidas aqui. Que aqueles que colocam nas suas balanças da alma reconheçam que precisam de mais tempo contigo, de mais tempo de adoração, de mais tempo de serviço, mas também precisam de mais tempo com a sua família, de leitura da palavra, de serviço na igreja, pensando, e não somente pensando, mas adotando um missionário, abrindo uma célula, participando de evangelismos, dando testemunhos, discipulando alguém, se envolvendo na obra social. Deus, nos ajuda a no final de tudo dizer: valeu a pena, valeu a pena. E que nenhum dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesse lugar sofra a tristeza, a angústia de olhar para o seu passado e dizer: eu só perdi tempo, eu só perdi o meu tempo. Mas que cada um dos meus irmãos e irmãs desfrutem do carinho e do abraço do Senhor em cada momento, em cada situação. E nós queremos, ó Pai, também consagrar esse novo ano que entra, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor, que seja realmente um ano de muitas alegrias, de muita felicidade e do tocar do Senhor na nossa vida, para que milagres, sinais, maravilhas, presença de Deus seja algo tão notório em nós, através de nós, que todas as pessoas que estão à nossa volta experimentem o amor do Senhor através das nossas vidas. Recebe, Deus, esse novo ano. Nós consagramos a Ti e suplicamos ao Senhor que receba as nossas vidas e tudo aquilo que nós colocamos diante do altar, para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome, em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Agora você fica de pé. Se deseja um feliz ano novo para quem está perto de você aí. E faça brilhar seu rosto.